Como nós dizíamos na nossa primeira pregação, o que Jesus pede de nós não é sobrenatural. O seguimento de Jesus consiste em viver humanamente como Ele viveu. A dimensão sobrenatural do seguimento de Jesus é o auxílio que o Espírito Santo nos dá por meio da graça. A graça de Deus atua sobre nós para que nós tenhamos condições de ter as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, as ações de Jesus. Olha lá, o povo que não queria vir, a chuva está trazendo, ó. Vamos dar salva de palmas para os nossos amigos que estão chegando, porque a chuva trouxe. Quem mandou querer fugir? O Espírito Santo mandou a chuva e trouxe tudo de volta. Filma bem quem está voltando correndo. Vamos expor os nossos irmãos que estavam tentando fugir, Rogerinha. Meu amigo, dá um ré maior para mim. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou do meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? E o que é? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sente. Não. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, e disse que era lindo que eu falei. Que era lindo que eu falei? Que não falasse tudo de uma vez. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: canta pra quem está do seu lado. Amar como Jesus amou. Sonhar. Sonhar. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar. Pensar como Jesus. Pensar como Jesus pensou. Sentir. Sentir como viver como Jesus viveu. Sentir. Sentir. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do
Você pode acompanhar o evangelho que eu vou proclamar agora sentado mesmo, para a gente não se dispersar. Quem está procurando o seu lugar, sente-se em algum cantinho para você ouvir. Depois você encontra sua amiga, sua bolsa. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Mateus. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs a servi-los. Palavra da nossa salvação. O que eu quero propor para nós agora de manhã é que nós possamos pensar as dimensões da cura interior a partir da cura das febres emocionais que nós temos. Já vou me explicar. Quando você tem uma febre alta, o que é que acontece com a gente? Além da indisposição do corpo, a febre retira seu apetite, você não consegue ficar em pé. A febre, ela vai dando um cansaço no corpo, é uma dor no corpo terrível. Tanto é que quando você toma o antitérmico, que é aquele que vai regular a temperatura do seu corpo, porque a febre é justamente a alteração da temperatura do corpo, geralmente causado por uma infecção, algum processo inflamatório. A gente já ouviu falar também de febres emocionais, né? A pessoa vai viver um momento importante e de repente ela tem uma febre terrível. Eu só quero que você preste atenção nos sintomas que nós temos quando nós estamos com o corpo em situação alterada. Nós não servimos para nada. Olha os tocos de enchente, tudo de novo aqui, ó. Senta bonitinho que o povo ali está reclamando. Isso, agacha aí. Se você não tem idade para agachar, agacha a si mesmo. Pronto. O povinho de amarelo ali é enjoado e reclama. Tá certo. E é bom que você fica prestando atenção também aqui. O fato é que quando nós estamos com febre, nós não temos condições de viver a nossa vida. A febre é uma coisa boba, aparentemente boba, um sintoma aparentemente simples, que dificulta muito a nossa vida. Inclusive, quando a febre altera demais, o que ela causa? Confusão mental, delírio. Uma das últimas peregrinações que eu fiz, eu voltei muito doente. Sei lá o que eu peguei. Se aquilo era Covid, se aquilo era malária, não sei o que era. Eu só sei que no voo da volta, eu comecei a ficar ruim no aeroporto. E eu vim queimando de febre a viagem inteirinha, de Lisboa até São Paulo. Tanto é que eu esqueci um monte de coisa dentro do avião. Cinto que eu tinha tirado para dormir, tinha esquecido esse anelzinho que eu uso, que é um anelzinho que a gente controla o sono, pressão arterial, coisa que a gente vai ficando velha e a gente vai querendo ter. Dificilmente você vê uma pessoa jovem querendo saber como é que está o sono. É depois que a gente ultrapassa o cabo da Boa Esperança, que a gente fica interessado em saber da pressão, que às vezes a pressão está baixa, às vezes a pressão está alta, a gente não sabe.
Aí esqueci meu anelzinho do sono, que não custa barato. Enfim, custei a fazer aquele trajeto do avião até a imigração, custei esperar minha mala, aquela coisa sofrida. Entrei dentro do carro, o motorista que foi me levar, eu fui passando mal a viagem inteira. E aí, minha gente, quando eu entrei dentro do meu quarto, eu tomei um banho para tentar baixar aquela febre, tomei um remédio e fui dormir, fui deitar. E aí o povo lá em casa achou que eu estava só cansado. Isso é cansaço. Inclusive as pessoas responsáveis pela minha agonia estão aqui, ó. Tânia e Everson. Os bonecos não tiveram a sensibilidade de, ao longo daquele dia, subir até o quarto para saber se o padre tinha morrido, se o padre ainda estava vivo. E o que aconteceu? Eu não consegui dormir coisa nenhuma, porque eu comecei a delirar. E no meu delírio, eu levantava da cama, ia até o corredor e gritava socorro. Vocês já viram a imagem de Pietá segurando Jesus morto? As más línguas dizem que aquela imagem também significa um homem com gripe. É a mulher segurando um homem com gripe. Você já viu como é que a gente fica? Quando seu marido gripa, a situação que a gente fica. Pois é, eu fico assim também. Eu passei das 9 da manhã até as 5 da tarde nessa situação. E os bonitos, ele deve estar descansando, não vamos incomodar. Minha gente, vocês não fazem ideia que tarde infernal que eu tive naquele dia. Por isso que quando eu leio o evangelho da cura da sogra de Pedro, porque antes eu achava que este evangelho era apenas a causa da inimizade entre Jesus e Pedro. Jesus curou a sogra dele. Eu achava que Pedro tinha negado Jesus por causa desse evangelho. Sabe aquela mágoazinha? Porque Pedro devia estar todo feliz. Agora ela vai. Agora essa véia vai. Aí de repente Jesus vem e cura a bendita da véia. Então depois que eu tive essa tarde de agonia, eu nunca mais li o evangelho da cura da sogra de Pedro do mesmo jeito, porque foi a primeira vez na minha vida que eu vivi de verdade o flagelo que uma febre pode fazer na gente. A gente não presta para nada. E quando Deus me deu a inspiração de pregar este acampamento de cura e libertação, a inspiração que Ele me deu veio com esse texto. Eu falei, mas o que tem a ver isso, Senhor? Vá falar das febres que retiram este povo da condição de levantar da cama, de tomar decisões ou então até mesmo de pedir socorro. Como eu estava naquela tarde. Só que ali era um mal-estar físico. Eu sempre digo, minha gente, se você fica sem comer 2 dias, o seu corpo grita. Você não consegue ficar nem mesmo um dia sem beber água. O corpo vai se ressecando e ele vai gritando socorro. Diferente de quando nós convivemos com as nossas feridas emocionais, com as quais a gente se acostuma. E às vezes nós passamos uma vida inteira com os sintomas da crise emocional, espiritual que nós estamos vivendo, porque o espírito leva mais tempo para pedir socorro.
A alma resiste mais tempo na secura, diferente do corpo. Por isso que tanta gente, quando a secura espiritual se manifesta, ela está naquilo que nós chamamos de fundo do poço. Eu sempre digo isso. Nós temos uma rotina emocional extremamente desgastante. Você dá conta de muita coisa. Para você ser quem você é, você dá conta de muita coisa. Você engole muito sapo. Às vezes a lagoa inteira. Você aguenta desaforo. Você aguenta brigas, discussões. Você aguenta desrespeitos. Aqui, olha, sem medo de errar, eu sei que aqui está cheio de pessoas que são os verdadeiros arrimos de família. Não estou falando somente financeiro, não. Aquela pessoa que todo mundo na hora do desespero olha para ela. Quem aqui se sente assim? Pronto, está cheio. Aí eu pergunto: quem cuida de você na hora que você precisa ser cuidada? Não vem com essa história, Deus não. Deus nunca lavou uma louça lá em casa. Deus nunca estendeu uma cama para mim. É romântico dizer que Deus cuida de nós. Cuidado. Quem cuida também precisa ser cuidado. Quem ajuda também precisa ser ajudado. Nós vamos romantizando isso e a gente fica com aquela penca de parente aproveitador em cima das nossas costas, esperando que nós vamos resolver os problemas deles. Um bando de gente doente, que não tem coragem de tomar conta da própria vida e que joga tudo em cima de nós. Não, em algum momento da vida nós precisamos dividir com alguém. Deus vai cuidar sempre de nós, minha gente, mas Ele manda um mensageiro. Ele manda um mensageiro, tanto é que nós estamos aqui. Até para que a cura emocional aconteça dentro de nós, a gente precisa se reunir e escutar alguma coisa. Porque aqui a palavra de Deus vai nos incomodar. Você vai rezar com alguém. O acampamento não é só palestra, não é só o momento da Eucaristia, não é só o momento da oração. É desde o momento que você saiu de casa. Quando você entra dentro de um ônibus, aquele tanto de farofeiro, e um peida daqui, o outro peida de lá, um arrota aqui, o outro arrota de lá, e uma passa querendo... Eu já viajei de ônibus, eu sei como é. Sempre tem um querendo rezar o texto na hora que você está caindo de sono. Aí o seu vizinho de poltrona começa a roncar igual uma capivara asmática. Ali Deus já começou a te curar com a paciência. Ou você acha que é só aqui, bonita? Deus te tirou de casa para te incomodar. De incomodar do jeito certo. Para curar as nossas febres. Porque nós vamos nos acostumando com os desconfortos emocionais, com os desconfortos espirituais, e a gente não se cura, porque a gente vai julgando uma coisa em cima da outra, a gente não para pensar, qual é a minha febre, Senhor? Eu elenquei algumas aqui, inclusive com umas passagens para nos ajudar a entender. Muitas pessoas hoje estão emocionalmente doentes com a febre da vaidade.
Eclesiástico, quem tem a Bíblia, capítulo 1, versículo 14. Olha que coisa linda. Capítulo 1, versículo 14. Você não trouxe sua Bíblia, não? Você achou que você estava indo para a Disney? Canção Nova tem que trazer a Bíblia. Próxima vez você traz a sua. Não é só para ficar aberta lá na mesa, no Salmo 90, que protege a casa. Você não põe alarme não para ver. Lá em casa tinha uma Bíblia que ninguém lia. Ficava sempre aberta no Salmo 90. Minha mãe tinha a ilusão de que ela protegia a gente. Eu que não leio e tenho minha vida transformada para Deus me proteger de dentro para fora para ver. Bíblia aberta dentro de casa só ajunta poeira. A Bíblia tem que estar aberta dentro do coração da gente. Olha que versículo lindo, minha gente. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e a sábia observação de tudo que se passa debaixo dos céus. Deus impôs aos homens esta ocupação ingrata. Tudo o que se faz debaixo do sol, e eis, tudo vaidade e vento que passa. Tudo vaidade. Debaixo deste céu, tudo é temporário. Muitos de nós estamos adoecidos emocionalmente, sem condições de sermos o quarto amigo de Jesus no Calvário, porque nós estamos com a febre da vaidade. A vaidade em todas as dimensões, minha gente. A vaidade, ela mata a nossa estrutura espiritual. Primeira vaidade é a pior de todas. Eu me senti superior a alguém por aquilo que eu sou. Não sou nada. Eu sou um homem que todo santo dia precisa pedir a Deus o auxílio de sua graça, para eu não sucumbir nos piores pecados que existem na face da terra. A vaidade de ser melhor que o outro, isso é fruto de uma ferida emocional que geralmente é quando a gente foi desprezado lá na nossa infância. Por incrível que pareça, onde mais existir arrogância, mais fragilidade existe por trás dos panos. Porque quem sabe o valor que tem, não precisa fazer propaganda de si. Se eu tenho necessidade de ser melhor que você, é porque eu ainda não estou satisfeito com o que sei de mim. Quantas vezes dentro da renovação carismática, onde eu fui criado, nós encontramos a vaidade espiritual, que é quando o outro, por causa da experiência que fez com Deus, sente-se superior aos outros, tem sempre um narizinho empinado, e às vezes faz aquele comentário: ficou sabendo? O quê? Fulano de tal foi pego em adultério? Sabe o que eu tenho pedido a Deus? A cara de espanto não quero ter mais. Porque geralmente, como é que o moralista reage? Não é possível. O bonito fala de um jeito como se ele nunca fosse capaz de cometer aquele crime. A gente faz cara de espanto, é para o outro não perceber que nós somos capazes do mesmo pecado. Isso é hipocrisia. Aí a pessoa vem e me conta a pior coisa que pode existir na face da terra. Eu lá por dentro todo assim, mas por fora eu estou assim. Claro.
Claro. Porque se eu faço cara de espanto, eu estou dizendo sem dizer que eu sou melhor que você. Nós precisamos pedir a Deus a graça de perder a vaidade de achar que o pecadinho do outro é sempre pior que o nosso. Não é. Pecado é pecado. Por que que nós temos tanta facilidade de condenar uma pessoa pelos pecados da sexualidade ao inferno, mas não condena aquele que é desonesto das pequenas coisas? Nós padres, quantas vezes nós somos vítimas disso? O pobre do padre cometeu um pecado contra a sexualidade, mas manda para o inferno com uma facilidade. E não é tão grave quanto se descobrir que ele roubou um pouco do cofre da paróquia. A gente tem régua para medir pecado do outro, porque é vaidade nossa. A vaidade nos impede de perceber que o erro do outro não é diferente do nosso. Erro é erro, e quem quer viver uma vida de santidade precisa humanamente corrigir os erros que comete. Eu não quero me sentir superior a ninguém por aquilo que eu faço. Eu não quero me sentir superior a ninguém por aquilo que eu falo, por aquilo que eu sou. Não tem diferença, minha gente. O sujeito estudou 5 faculdades, ele não é melhor que ninguém por causa disso. Ele pode ter uma responsabilidade diferente na sociedade, porque o conhecimento nos coloca com a possibilidade de servir. Por isso que o poder para Jesus é sempre serviço. Caso contrário é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo passa. Deixe passar. A sabedoria da vida consiste em deixar que tudo passe. Você está passando. Olha o trovão para confirmar. Você está passando. Não se apegue a cargos, não se apegue a papéis, tudo passa. A mãe que não se desapega do papel de mãe, ela vai sofrer a vida inteira com apego desordenado aos filhos. Você não pode amar o boneco aos 39 anos, do mesmo jeito que você amou quando ele tinha 3. Filho na nossa vida passa. Padre, mas isso é pesado. Não sou eu que estou inventando não. Vai ser outra coisa então, porque Jesus falou que tudo passa, que nós precisamos relativizar tudo, porque aos poucos, à medida que o tempo vai passando, só vai sobrar uma coisa: você diante de Deus. Fui mãe, na intensidade com que meu filho precisou aos 3 anos. Fui mãe com uma intensidade moderada quando ele tinha 20. Porque você também não pode ser amiguinha do seu filho. Tem muita criança desordenadamente perdida, porque pai não tem autoridade sobre ela. Eu sou amiga dos meus filhos. Vá para o inferno. Que amizade é essa? Filho de 5 anos não tem que ter a mãe como amiguinha. Filho de 5 anos não pode ter no pai um amiguinho. Ele precisa de um referencial de autoridade, alguém que diga não para ele. Anteontem, um avião precisou voltar para a base, porque um filhote de cruz credo não quis se sentar na poltrona. A mãe não teve controle. Os comissários muito limitados, porque você sabe que fora do Brasil, pôr mão no filho dos outros é uma complicação dos infernos. O boneco não deixou
as pessoas decolarem. A aeronave taxiou para decolar, não conseguiram sentar a criança, não conseguiram colocar o cinto na criança. O avião precisou voltar e desembarcar quase 300 pessoas, porque uma criança cresceu sem limites. Essa é a sociedade, minha gente. É a sociedade que um pai ou uma mãe fica amiguinha do filho aos 5 anos. Não, na hora certa você tem que estar presente, porque se você não estiver presente, a ausência fica para o resto da vida. Depois, quando cresce, deixa passar. Apegar-se ciosamente a um filho é vaidade. Apegar-se ciosamente a uma pessoa é vaidade. Por quê? Porque nós não queremos aprender que a essência da vida é passagem, é perda. Não adianta você, aos 67 anos, querer ter aquele corpício quando você tinha 18. A lei da gravidade impera. O que antes subia com tanta facilidade não sobe mais. Já fizemos até uma música: a pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Está olhando para o seu aí, né? Essa pipa que já não sobe nem com o poder da pílula azul. Não se apegue à sua virilidade, ela vai passar. E um dia sua mulher vai agradecer, porque também ela cansa. Por isso que ela deita, ela fala que ela está com dor de cabeça. Ela deita do seu lado, ela vira, ela finge que já está dormindo. Você foi no banheiro só fazer um xixi, quando você volta deu 2 minutos. Mentira, ela não está dormindo não, ela está querendo evitar. Tudo passa. Até para o casamento dar certo, você tem que entender que passa. E graças a Deus que passa, porque esse trem é cansativo. Na hora certa, no tempo certo, ótimo. Depois, o que você quer, o prazer que você realmente quer, é uma noite de sono bem dormida. Se acorda no meio da noite, está aquele homem parecendo uma capivara, desgarrada do bando. E tem um ronco que emenda com tosse. Aí você dá um cutucão nele, acorda bem. Mas se você entendeu as passagens da vida, você olha para o lado, aquele pijama de flanela, que não tem nada que torne uma pessoa mais feia que um pijama de flanela com aqueles botões de hospital. Aquilo humilha de um tanto. Aí você olha para o lado, está aquela coisa, não tem nada do que você conheceu quando jovem, acabou tudo. A pipa do vovô não sobe mais. Aí você olha e pensa assim: não há riqueza maior neste mundo de que ter um amor para a vida inteira. Passou a fase do sexo, passou a fase do encanto do corpo. Você vai começar a desfrutar. Qual que é o prazer do casal de velhinha quando os netos vêm passar em casa? A alegria de um casal velhinho é ver os filhos chegando com os netos, porque não há nada que nos dá mais sensação de missão cumprida e de sucesso do que quando os seus filhos, mesmo quando não precisam, eles escolhem voltar para estar perto de você. Minha gente, tudo passa. Se a gente não entende, a febre da vaidade vai nos impedir de viver o que a vida tem a nos oferecer. Passa. O meu papel na sua vida passa.
Porque se eu não coloco você diante de Jesus, eu estou fazendo o meu trabalho errado. Entenda-me bem, aqui, neste papel que eu estou hoje, pregando, rezando, celebrando a cura interior, eu estou mesmo meio num papel de curandeiro. Perdoe-me se a expressão soa mal para você, mas eu quero que você entenda como aquele que está aqui para conduzir a cura. Mas Jesus não é curandeiro, Jesus é o Salvador. Só Jesus pode salvar você. Como? Quando, ao propor as virtudes humanas que ele aprendeu ao longo da vida, o ser humano lindo que ele foi. Jesus não foi um homem vaidoso. Jesus em nenhum momento vangloriou-se de ser filho de Deus. Jesus em nenhum momento vangloriou-se por ser um homem bondoso. Minha gente, hoje as redes sociais transformaram a nossa bondade em vaidade. Quantas pessoas fazendo bem, não pelo bem em si, mas pelas curtidas que vão ter lá no Instagram, porque fazem questão de esquecer o preceito evangélico, que a sua mão esquerda, aquilo que ela faz, a direita não saiba. Ah, mas o bem tem que ser divulgado, mas não por mim que faço. Quando eu tenho necessidade de publicar o bem que eu faço, eu não estou movido pela bondade de Jesus, eu estou movido pela bondade que a minha vaidade me exige. E a vaidade nos mata. Porque depois, quando você volta para casa, você sabe que usou aquele pobre para aparecer, que usou aquele necessitado para ganhar likes. E não é isso que Deus quer de nós. Em tempos de redes sociais, em que é obrigatório a publicar o ovo frito que você vai comer. Aí eu pergunto, gente, quem quer ver um ovo frito? Quem quer ver um prato de macarrão? Que necessidade enlouquecida é essa de mostrar que nós estamos comendo um prato de macarrão? Que nós estamos fazendo uma viagem? Vaidade. Olha como o meu dinheiro me deu coisas bacanas. Vaidade. Quanto mais a gente cresce em Deus, menos necessidade nós teremos de publicar a nossa vida. Quanto mais você crescer em Deus, quanto mais a cura interior acontecer nas suas emoções, menos necessidade você terá de ter algum cargo na vida. Eu posso muito bem ser padre, ser bispo, ser papa e não alcançar o céu. Porque quem me dá o céu não são as minhas titulações, quem me dá o céu são as minhas atitudes. Porque tem gente que se apega ao papel. Olha o texto de Eclesiástico: tudo o que acontece debaixo desse céu é vaidade, e por isso deixar passar faz parte da sabedoria humana. Passa, o meu papel como mãe vai passar, vai chegar um momento que meu filho quase não vai precisar mais de mim. Vai chegar um momento que meu filho quase não terá mais necessidade de mim. Não é que ele deixou de me amar, ele construiu uma família. Se eu exigir que ele continue dando a atenção que antes ele me dava, eu estou prejudicando ele com a mulher dele, com a filha dele, com o filho dele, com a família que ele construiu. E a gente, isso é tão urgente. Pensar sobre isso é urgente. Até mesmo dentro das nossas pastorais, o apego ao cargo. Eu sou coordenador da PJ há 37 anos. Meu amigo, velho não pode ser coordenador da PJ.
A pastoral da juventude tem que ser coordenada por um jovem. Passou dos 25, passa o cargo. Vaidade das vaidades. Tudo passa. Tudo vai passar. O que é bom passa. O que é ruim também. Livrar-se da febre da vaidade é um passo importantíssimo para você ter condições de manter viva a sua saúde emocional, porque quando você se apega, você deixa de ser livre. Quando você se apega desordenadamente a um filho, você deixa de ser livre. Quando você se apega desordenado a um pai, a uma mãe, a um marido, a uma mulher, você vai deixando de ser livre. A gente tem que se ter em estado de liberdade, minha gente. Inclusive para a gente ter coragem de dizer não. Em muitos momentos você se sobrecarregou, porque você não teve coragem de dizer não. E perdoe-me, mas olhe por outro lado. Às vezes, nós queremos dar conta de tudo, porque não queremos deixar de ser vistos como aqueles que resolvem tudo. É vaidade. Até quando a gente quer dar conta de tudo dentro de casa, pode ser que nós estejamos sendo vaidosos. E por causa de uma vaidade a gente destrói a nossa vida, destrói a nossa saúde emocional. Eu me lembro, quando eu fiquei em primeiro lugar de livro mais lido no Brasil, na lista daquela revista que a gente lia no passado, a editora veio me dizer assim: se a gente fizer autógrafos 3 vezes por semana, nas livrarias que contam para a revista, a gente vai manter esse livro uns 3 anos no primeiro lugar de mais vendido. Aí eu pensei, passar 3 dias da minha vida na semana autografando livro, isso é missão de padre? O que um autógrafo no livro muda a sua vida? Nada. Vaidade. Aí ele autografou para mim. Aí tirei uma foto com ele. O que muda a sua vida eu já fiz. Escrever o livro. O que eu raciocinei na hora? Ótimo. Ficar em primeiro lugar é lindo. E fiquei durante quase 67 semanas. Mas se eu tivesse aceitado o pedido da editora, eu teria ficado doente em 2 tempos. Porque só Deus sabe como é desgastante você ficar 6, 7 horas seguidas numa livraria autografando o livro. Para quê? Vaidade. A vaidade, se a gente não cuida, ela mata a gente antes da hora. Se a vaidade tomar conta de mim, eu deixo de ser o padre que você precisa e passo a ser o padre que você quer. Eu não fiquei padre para aquilo que você quer, eu fiquei padre para aquilo que você precisa. Você não ficou mãe para aquilo que o seu filho quer, você ficou mãe para aquilo que seu filho precisa. O seu filho veio ao mundo não para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa. E o seu tempo em tudo que é papel humano passa. Diga para quem está do seu lado: passa, minha filha, passa, meu filho. Vai passar. Só 2 coisas não passam:
o motorista e o cobrador. O resto é passageiro. A outra febre, infeliz febre que toma conta de nós, minha gente, da falsa espiritualidade. Preparei um texto lindo para vocês. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? No entanto eu lhes direi: nunca nem vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aprendi uma coisa na minha congregação onde eu fui criado, lá no Sagrado Coração de Jesus. Padre Leão dizia assim para nós, já tinha morrido há muito tempo, mas dizia porque está lá escrito: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Repita comigo: Deus não pode fazer nada com a minha maternidade, com a minha paternidade, com o meu trabalho, com o meu cargo, se antes Ele não possuir o meu coração. E é este coração que precisa ser curado da falsa espiritualidade. Tempos líquidos nós estamos, os sociólogos nos dizem. Tudo acaba, tudo termina rapidamente. Nós estamos confinados igual gado. Esse povinho aqui está confinado, por exemplo, ó. Então para engorda. Confinamento é isso. Quando você põe o gado dentro de um cercado pequeno, para ele não andar muito, para ele comer bastante, aí joga a ração e joga isso. Meus amores, vocês estão confinados por outro motivo. O mundo faz isso com a gente. A novela das 7. Reúne todo mundo na frente da televisão. E aquela mentalidade permissiva, pecaminosa, vai entrando na mente de quem está de frente da televisão. Olha a mentalidade sendo transformada, com ideias que estão vindo de forma bonita, interpretadas por atores e atrizes, escrito um texto com uma intenção de varrer do nosso coração o conceito de certo e errado, de varrer do nosso coração o valor que tantas vezes segurou nossas casas em pé, motivando comportamentos que antes nós reprovávamos, mas como a gente vai vendo na novela todo dia, a mente vai se acomodando e você começa a pensar: o mundo evoluiu, gente, cá entre nós. Não dá mais para pregar do mesmo jeito que antes. Exatamente o que o demônio quer. A vaidade da falsa espiritualidade está muito presente entre nós e nós precisamos nos curar. Que é aquela pessoa: eu acredito em tudo um pouco. Em casa eu tenho isso, em casa eu tenho aquilo, em casa eu tenho... Quem muito tem, nada tem. Eu só tenho Jesus, ponto. Jesus é meu Salvador, ponto. Os amigos que Ele traz, são importantes, mas quem me salva é Ele. Tem gente que tem muita devoção a um santo e pouco entendimento do que Jesus quer. Cuidado.
De nada vale você passando 9 dias rezando aos pés de Santa Teresinha, chorar quando recebe uma rosa no fim, e o seu coração continuar egoísta como era antes. Quem transforma seu coração é Jesus. Quem salva o seu coração é Jesus. Santa Teresinha somente fica feliz com a novena quando ela transforma junto com Jesus o seu coração naquilo que Jesus quer. Não podemos nos esquecer que qualquer devoção, seja Santo Antônio, seja São Francisco de Assis, seja Santa Teresinha, precisa nos colocar diante de Jesus. Chega dessa espiritualidade sem Cristo, minha gente. Nós estamos transformando o Evangelho em qualquer coisa. Nós estamos transformando o Evangelho num discurso gourmet, que não nos exige transformação de vida. Jesus quer o nosso coração. Ele quer nos livrar das nossas febres. A espiritualidade, por conveniência, é uma febre do mundo de hoje, porque é uma espiritualidade sem compromisso, é uma religião sem pé, sem cabeça, é uma religião sem liga. Eu preciso ter um compromisso de ser com Jesus. Descendente dessa espiritualidade falsa, nós temos o relativismo, que nós temos também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 32, quando o apóstolo diz assim, capítulo 8, 31 a 32. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade... Qual que é o tema do nosso acampamento? A verdade nos curará. Ou você segue Jesus ou não segue. Ou você segue Jesus com pacote completo ou não segue. Volto a dizer, o que Jesus exige de nós não é sobrenatural, é virtude humana, solidariedade, amor, não julgamento, não ao ódio, que é outra febre que nós temos presente no mundo, gerando em nós um comportamento hipócrita, porque o ódio é um resultado de nossas feridas emocionais. O ser humano não nasceu para odiar, o ódio é uma sombra. Quando não há amor, vai ter ódio. Vocês veem o tanto que eu apanho na internet diariamente. Vocês já me viram retrucar alguma vez? Já? Já me viram bater boca, tentar me defender, tentar dizer isso, dizer aquilo? Não é porque eu sou pessoa melhor que você não, porque lá dentro de mim xinga até a última geração dentro de mim. Mas eu fico diante de Deus e peço: Senhor, me dê a graça da mansidão, porque se eu for um padre que vai para a rede social disseminar ódio, o mundo não precisa de mim. Se eu for para a rede social bater boca, o mundo não precisa de mim. E por incrível que pareça, minha gente, muitas pessoas que me atacaram o ano passado, quando viram que eu não revidei, me procuraram em particular. Transformei um monte de inimigo em amigo. Isso é fruto do Evangelho.
quando atacarem você, por mais que você tenha vontade de pegar um 38 e disparar na cara da pessoa, ou pegar uma peixeira e esquartejar a pessoa, colocar dentro de uma mala e sumir com ela, não faça cara de espanto. Nós já pedimos a Deus que nos livre da cara de espanto. O que? Ela cortou o marido? Quantas vezes você também não quis cortar? Só que você esperou passar. Toda vez que alguém quiser humilhar você, aceite. Aceite. E você estará parecida com Jesus. Jesus foi achincalhado. Jesus foi humilhado. E mesmo depois de ter sido tão humilhado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso rei, minha gente. Esse é o nosso exemplo. Foi ele quem disse: se alguém bater no lado esquerdo, dê também o direito. Mas você pode dizer assim: Senhor, eu não fui educado por Nossa Senhora, a minha mãe errou comigo, meu pai errou comigo. Não adianta você reclamar. Depois que erraram com a gente, o problema é nosso. Eu sempre digo isso, minha gente. Minha mãe errou comigo, meu pai errou comigo, meus pais, meus irmãos erraram comigo. Eu sou cheio de traumas. Adianta eu ir lá gritar na sepultura do meu pai: safado, sem vergonha, você estragou minha vida? Não, pelo contrário, eu vou lá agradecer a ele pelo pai que ele foi. Porque se eu não tivesse passado pelas dificuldades que passei, eu não seria o homem que eu sou hoje. Não tenho nenhuma mágoa com o passado, não tenho nenhum rancor com o passado. E eu aprendi isso com minha mãe. Minha mãe morreu reconciliada com a vida. Minha mãe morreu sem ódio no coração. Está aqui a minha sobrinha Cristiane, que cuidou dela até o fim. E eu percebia que minha mãe estava se aproximando do fim, porque ela foi ficando tão transparente, que parecia que não existia nenhum pecado original mais naquela mulher. Todas as vezes que eu fui atacado, que eu fui isso, que eu fui aquilo, eu só me lembrava dela. Minha mãe, como a senhora reagiria aqui? O que a senhora faria no meu lugar? Essa é a comunhão dos santos, minha gente. É como quando você pergunta a São Francisco: se o senhor estivesse no meu lugar, como o senhor agiria? Nós não podemos nos acostumar, minha gente, com um cristianismo que não exige de nós o que Jesus exigiu. Nós não podemos nos acostumar com um cristianismo que retirou a dificuldade do Evangelho. O Evangelho é indigesto. O Evangelho não é coach. O Evangelho não é promessa de riqueza. O Evangelho não é promessa de sucesso. O Evangelho é promessa de que quando você for humilhado, você será exaltado. O Evangelho é promessa de renúncia. Seguiu Jesus, decidiu ser o quarto amigo dele no Calvário. Prepare-se para os sofrimentos, prepare-se para as lutas, porque ninguém vai conseguir honrar o nome de Jesus nos dias de hoje sem perder, sem vaidade, sem prepotência, sem arrogância. Ninguém vai conseguir ser fiel a Jesus nos dias de hoje sem viver a humilhação diária que o mundo vai fazer de nós. Se os bons combates eu não combater. Sabe por que os outros ainda me humilham? Sabe por que os outros ainda me humilham, minha gente? É porque eu ainda não sou humilde.
Porque quem é humilde, o outro nunca pode humilhar. Sabe o que o outro humilha em mim? É a dimensão vaidosa que ainda está dentro de mim. O que o outro humilha em você é a parte doentia da personalidade que ainda não foi curada em Deus. O outro só vai humilhar onde ainda existir vaidade. Isso é muito sério. Nos dias de hoje, em que as redes sociais se transformaram nesse tribunal horroroso, e muitas vezes somos nós que vamos lá com o nosso comentário alimentar a fogueira do demônio. O demônio faz o foguinho dele e nós vamos jogando a lenha dos nossos comentários. Nós precisamos ser curados, para a gente não ficar querendo oferecer a Jesus um evangelho que fez com que ele morresse. Jesus morreu ousando fazer a religião do seu tempo ser diferente. Eu não quero ser um retrocesso hoje, não quero. Por isso que é tão urgente a gente estar aqui, para livrar-nos da vaidade, livrar-nos da febre do ódio, que é o outro que eu iria pegar agora, mas já coloco ele aqui, mesmo sem ler a passagem da Sagrada Escritura. Uma febre terrível que nós temos nos dias de hoje é o ódio. Na política então, meu Deus do céu, Jesus mandou amar o próximo, acabou, ponto final. O próximo não é o que concorda com você, o próximo não é o mais bonitinho, o próximo não é aquele que você considera honestíssimo, não, é o próximo, ponto final. Como é difícil amar o político que a gente não gosta. Estou mandando você levar para dentro de casa não, viu? E nem frequentar as festas de aniversário dele. Estou falando o amor que Jesus pediu. Respeito. Não concordo politicamente com ele, não voto nele, não me alinho com os pensamentos dele, mas eu o respeito como filho de Deus, porque Jesus morreu ao lado de dois homens condenados. A vida toda de Jesus foi chamar os que não prestam, por isso que nós estamos aqui. Você acha que você vale muita coisa? Vale. Mas de vez em quando você esquece o valor que tem. Eu também valho muito, mas eu esqueço o valor que tenho. O diabo não pode mexer na nossa essência, mas ele mexe na circunstância. O diabo não pode alterar em nada quem nós somos, mas ele pode alterar o que fazemos. Percebe a diferença? Você continua sendo filha de Deus, mesmo que você cometa o pior crime do mundo. Cometer o pior crime do mundo não retira de você a condição de filho de Deus. Nisso consiste o amor ao próximo. Em você reconhecer, inclusive no condenado, no bandido, no pior homem do mundo, que ele continua sendo filho de Deus. E por isso eu o reverencio. Não concordo com você, mas eu o reverencio. Não voto em você, mas você tem o meu respeito como pessoa, ponto. O resto é conversa. Nós transformamos o nosso cristianismo numa fonte de ódio. E o lugar onde nós mais pecamos, grupos de WhatsApp. Deus inventou o telefone. O capeta com inveja enfrentou o WhatsApp. Porque no grupo de WhatsApp estão as contendas. Quantas famílias foram desmoronadas, minha gente, por causa da política. Se a gente tivesse uma posição minimamente cristã, nós não iríamos nos indispor com um irmão nosso, com um tio, mesmo que durante um tempo você silenciasse. Mas eu não posso odiar você,
mesmo quando você me odeia. Eu nunca posso retribuir o mal com o mal. Diga comigo: eu nunca poderei odiar os que me odeiam, humilhar os que me humilham, porque a virtude humana de Jesus, que eu quero conquistar, é o oposto disso. Eu posso não concordar, posso não gostar, mas não tenho o direito sequer de chamá-lo de idiota. Não inventei isso não, está aqui. Está aqui. Jesus disse isso, está aqui no Evangelho, está aqui para nos constranger terrivelmente. Se você chamar o seu irmão de idiota, você o assassinou no seu coração. Ah, mas essa palavra a gente pula. Quem pula a palavra que incomoda, mais cedo ou mais tarde vai pular nos braços do capeta. Não quer aplaudir não, eu sei. Incomoda, eu sei. Eu também não gosto de ler isso não. Eu tenho vontade de mandar um monte de gente a merda todo dia. Eu tenho vontade de esticar o dedo na direção da fuça de muita gente e falar: safado, sem vergonha, salafrário, ladrão. Não pense que eu estou dizendo a vocês uma coisa que eu sei viver. Eu só estou sendo honesto com o Evangelho. Jesus disse isso, minha gente, que quando eu chamo alguém de idiota, eu estou matando dentro de mim. Oh meu Deus, são tantas febres, mas se a gente joga fora aos poucos os sintomas, se a gente vai aos poucos permitindo que o Espírito Santo entre dentro do nosso coração, a gente chega lá. Eu acredito em você, eu vejo potencial em você. São João, quando chegou para pertencer ao grupo, ele era assim, ele era explosivo, ele mandava merda. Ele era um homem explosivo, tanto é que o apelido dele era Filho do Trovão. Olha depois que ele passou pela vida de Jesus, olha depois que ele fez a experiência de Jesus, ele se tornou quem? O discípulo amado. Posso fazer uma pergunta bem honesta? Quem aqui também tem coragem de dizer: eu sou filho do trovão? Eu tenho. Meu estupim é curtíssimo. Às vezes eu acho que eu nem tenho. Tem gente que fala: eu sou vela de pavio curto. Às vezes nem pavio eu acho que eu tenho. Mas eu quero ser o discípulo amado. Você também? Quem aqui quer ser o discípulo amado? Quem aqui? Mas está fraco. E nós podemos. Sabe por quê? Embora a virtude seja humana, o recurso que temos é sobrenatural. Diga comigo: Senhor, Senhor, o Senhor me pede uma virtude humana, o Senhor me pede uma virtude humana, mas para alcançá-la, o Senhor me concede um recurso sobrenatural. O Senhor me concede um recurso sobrenatural. A sua graça, a sua graça, o seu amor, e a sua misericórdia. E por isso agora, eu fico em pé, fico em pé e me coloco diante do Senhor,
coloco diante para receber essa graça, para receber essa graça, de ter os meus sentimentos transformados, de ter os meus sentimentos os meus pensamentos transformados, meus pensamentos e transformados, as minhas atitudes transformadas. Eu me coloco diante de Ti, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Senhor. E me apresento para ser curado. E me apresento para ser curado. Neste dia que o Senhor preparou. Que o Senhor preparou para nós. Diante de Tua presença me encontro, Senhor. Erga os seus braços. Deus infinito, o Teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor. Por isso venho Te buscar, porque eu preciso